A paz do Senhor Jesus para os irmãos, amém. Os amados internautas, que o Senhor Jesus possa falar grandemente aos seus corações. Chegamos de Israel, é fato, e chegamos porque nos trouxeram de volta. E se desse a oportunidade, nós nem cá voltava, né? Mas nós estamos na fila, vamos lá. Mas o bom é que o Senhor foi conosco na nossa jornada e nos levou em paz e nos trouxe em paz. Isso é o que vale a pena, porque as lutas e dificuldades, todas elas nós sempre teremos, mas o Senhor é bom e Ele cuida de nós, amém? Essa lição de hoje é uma lição que nós vamos orar ao Senhor. Eu quero desde já agradecer ao nosso irmão Gabriel Raso, que sugestionou algo para nós, mas realmente no coração fechou de outro lado. E é por isso que eu estou assim, um tanto quanto pensativo ainda, para poder transmitir aos irmãos tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Espero em Deus que eu possa ser canal de bênção para a sua vida, porque você tem sido para a minha, né? E eu espero que eu seja para a sua também. Nós temos aqui, olha, o pessoal ali está rápido, né? Nosso tema de hoje aí, o caráter do reino de Deus. Faltou ali o Deus ali por algum motivo, mas eu tenho ele cá. Mas a grande verdade, pode passar para o próximo, por favor. Nós queremos falar a respeito do Sermão do Monte, porque o Sermão do Monte, irmãos, ele traz a estrutura que nós precisamos como o nosso caráter ser formado. Todo mundo tem o seu caráter formado desde pequeno, desde criança. Geralmente o formador do nosso caráter é dentro do nosso lar. A escola nos ajuda em alguma coisa, mas isso no meio secular e na vida normal. Mas quando a gente vem para Jesus, muitas das vezes o nosso caráter vem deformado do mundo e precisa ser refeito dentro da casa do Senhor. Deus, ele não reforma. Deus, ele transforma. Reforma fazemos nós, derrubamos parede, levantamos outra, colocamos porta, tiramos, mas Deus não. Deus põe tudo abaixo e faz tudo novamente. Então, com Deus a coisa é diferente. E quando nós falamos nesse aspecto, nós conseguimos identificar algumas coisas. E o Sermão do Monte, ele diz ali, no capítulo 5, verso 11, assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, né, por minha causa. Esse é o texto áureo da lição. Agora, observa que ele está dizendo por minha causa. Tem muita gente que acha que é perseguido, às vezes, no trabalho, que o patrão não gosta de si e tudo, mas não é porque, às vezes, você está sendo um excelente crente naquele lugar. Às vezes é porque você também está sendo relapso no seu trabalho. Tem que observar isto. Porque ser perseguido por causa que você faz a obra de Deus é uma coisa. E nós temos que entender isto no contexto de nós sermos cristãos. Então, a verdade prática diz que o Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus que forma o caráter do cristão, para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus. Não há alternativa senão praticá-lo. Então, o Sermão do Monte, ele está escrito não somente para a gente ler, achar bonito, e muitas das vezes achar nele uma forma de nos esquivar da nossa responsabilidade, mas ele está escrito para todo aquele que quer servir a Deus com sinceridade, todo aquele que quer servir a Deus de uma forma que o Senhor se agrade daquilo que você faz para o Senhor. Porque, irmãos, sejamos claros, há muitas coisas que nós precisamos aprender. Tem muita gente falando de reino de Deus aqui, reino de Deus acolá. Tem muita gente dizendo, temos que viver o reino. Ele não faz nem ideia do que ele está falando. Porque algumas coisas que fazem não tem nada a ver com o reino. E o reino de Deus, o próprio Jesus disse, ele está entre vós. Então, se ele está entre nós,
nós temos que entender o que ele está querendo dizer com isto. E a palavra-chave desse texto chama-se beatitude, ou seja, bem-aventurança. E as bem-aventuranças nós vamos destacar daqui a pouquinho, para você entender também o que é isto, o que é ser um bem-aventurado, qual é o simbolismo disso, qual o significado disto. Porque se nós não entendermos a base, nós nunca vamos entender o edifício. Nós nunca vamos entender o fim se não entendermos o começo. Porque há coisas na nossa vida que o Senhor começa e nós não sabemos aonde Ele quer chegar. Mas uma coisa eu tenho certeza: Deus nunca começa alguma coisa que Ele não saiba onde vai chegar. Então nós temos que aprender isto. Amém? Então vamos passar para o primeiro tópico da nossa lição, que diz ali, faz favor. O primeiro tópico da lição fala sobre a estrutura do Sermão do Monte. Ali. A estrutura do Sermão do Monte. Se você olhar nos capítulos de número 3 e número 4 do Evangelho de São Mateus, você vai encontrar algo interessante. Por exemplo, capítulo 3, nós vemos João Batista, nós vemos o batismo de Jesus, depois nós vemos Jesus no capítulo 4 levado à tentação, né? Vai ser a tentação de Jesus. Depois, no mesmo capítulo 4, ele separa os discípulos, ali no versículo de número 12, quando ele pega os primeiros discípulos, e em seguida você encontra o texto que é do Sermão da Montanha. Ou seja, o Senhor pegou os discípulos e era como se fosse uma lição para novo convertido. Tipo, você precisa saber aonde você vai entrar, para você poder me seguir sabendo o que você vai passar. É mais ou menos quando você entra na DEF. Você tem que ler o código de ética da igreja e dizer sim ou não. Não é assim? Está lá. Você não é obrigado a ser membro da DEF, mas está escrito ali todo o seu comportamento, toda a sua forma de agir, como a igreja tem os seus padrões, seria o padrão ético e moral da igreja. E Jesus não fez diferente. Chamou os discípulos à responsabilidade do que viria a acontecer mais na frente. E um detalhe que me chama a atenção é que Jesus subiu ao monte para falar. Muita gente fala porque o monte tinha acústica, tinha isso, tinha aquilo, tal. Mas eu vou te detalhar algumas coisas sobre isso que eu acho muito interessante. Então, quando nós olhamos para esse ponto, nós encontramos ali, ó, porque foi, primeiro ponto, subtópico do primeiro tópico, diz assim, ó, por que Sermão do Monte? Olha, é claro, isso é óbvio, porque foi feito no monte. Isso é uma das partes óbvias. Agora, detalhe, geograficamente, nós encontramos o assunto dizendo que, geograficamente, esse monte estava a 13 quilômetros a sudeste de Cafarnaum e 6,5 quilômetros do mar da Galileia. Então ali estava o monte, nessa região, que por sinal nós visitamos ali, mas está ali o monte. Agora, quando Jesus sobe ao monte, e os discípulos vão com ele, a multidão vem atrás, Jesus vai fazer alguma coisa que é ensinar as bem-aventuranças. E não só as bem-aventuranças, mas o capítulo inteiro, e mais alguns, vai explicar algumas coisas a mais. E nisso que Jesus faz, eu fico olhando para a Bíblia Sagrada e olho lá para o Antigo Testamento. Por quê? Quando eu olho para o Antigo Testamento, eu verifico que quando Deus queria dar a sua lei aos homens, manda Moisés subir ao monte, e lá em cima o Senhor dá os mandamentos a Moisés. Detalhe, muita gente se prende no decálogo dos 10 mandamentos, mas na verdade são 613 mandamentos. 613. Deus dá para Moisés todo o código de ética moral, todo o código de ética cerimonial, e como eles deveriam se portar como sociedade. Ou seja, quando o Senhor deu essa palavra a Moisés, detalhe, já haviam saído do Egito, ministraram a ceia, a morte do cordeiro, quando o anjo passou matando todos os primogênitos no Egito, ministraram, saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, e do outro lado, Deus deu para eles todos os mandamentos. Ou seja, fizeram aquilo saindo do mundo que viviam,
é atravessar o Mar Vermelho para viver no novo mundo, que era o mundo de Deus. Aonde Deus não queria absolutamente nenhum contato com aquilo que eles viveram no Egito, mas ia ensiná-los a caminhar segundo os padrões de éticas divina. Quando nós encontramos aqui o texto que Jesus faz isso, Jesus pega os discípulos, depois de ser batizado, leva eles até o alto do monte. Olha, veja se não há uma semelhança nisso. Vai até o alto do monte, só que dessa vez vai os discípulos, a multidão podia só chegar no monte, e ali no monte ele dá para eles um ensinamento de como seria dali para frente viver o reino de Deus. Há um paralelo, porque a Bíblia ela não se contradiz em momento algum, mas ele vai traçando uns paralelos para a nossa vida. E dentro disso, ele coloca para nós, pelo menos dentro desse capítulo, não só das bem-aventuranças, mas você vai encontrar no capítulo 5, você vai encontrar e também no capítulo 6, que é a continuação, você vai encontrar as situações que o Senhor coloca, pelo menos 5 pilares de base, que serviriam para nós vivermos no Sermão do Monte, segundo ele, que diz ali, ó. Primeiro, aqui falando do ponto 2 da nossa lição, 2.1, as bem-aventuranças, que é o assunto de hoje. Depois, sal e luz. Depois, Jesus é o cumprimento da lei. Depois, no ponto 2.4, os atos de justiça. E no 2.5, declarações de sabedoria. Ou seja, pelo menos 5 pilares que traz a estrutura do caráter do crente para viver nesse mundo. Esse mundo que foi feito por Deus, mas que não nos pertence para vivermos aqui, porque nós não fomos feitos para viver aqui. Deus separou um outro lugar para nós vivermos. Agora, pergunto, dentro do Evangelho de Mateus, como ele foi escrito para os judeus, e nele se destaca no início do ministério de Jesus o Sermão do Monte. E nessa caminhada, nós vamos ser revelado para nós alguns detalhes para a vida daqueles que entram no reino. Ou seja, quer ver um detalhe? Quando você saiu do Brasil e veio para Portugal, você sabia tudo das leis portuguesas, pois não? Sabia tudo. Eu acredito que não. Se você imigrar para qualquer lugar do mundo, dificilmente alguém vai procurar saber das leis do lugar onde vai entrar. A grande maioria não está preocupado com isso. A grande maioria está preocupado se consegue passar pelo fantasma da imigração e depois estar lá dentro. Depois ver o que acontece. A grande maioria. Agora, quando você entra no reino de Deus, será que é só levantar? Vai acontecer ali dentro? Eu não tenho que procurar saber como me comportar ali dentro. Você vive dentro de um país democrático, mas se você for para a Inglaterra, que é um país que é reinado, você tem que saber como funcionam as leis do reinado. E hoje você, ainda que more num país democrático, você está vivendo dentro do reinado de Cristo. E nós temos que saber o que é esse reino na nossa vida. Como se portar dentro desse reino. Que vida temos aqui dentro desse reino. Que direito nós temos. Porque há muitas pessoas que acham que está coberto pela graça e está tudo tranquilo. Eu não preciso saber de nada, porque tem alguém aqui na frente para ensinar e outros aí no meio muitas das vezes para falar alguma coisa, e nós vamos de ouvir falar sem nos preocupar em aprender o que é realmente ser. Quando nós olhamos para isso, nós olhamos ali, ó, o ponto 3 do primeiro tópico, diz ali, ó, a quem se destina o Sermão do Monte? Ele diz ali, ó, a todo crente que nasceu de novo. Ou seja, se você não nasceu de novo, não consegue. Acha que muitas das vezes o reino de Deus é estar no meio de uma comunidade.
Acha que muitas das vezes o reino de Deus é você vir a congregar, depois vai embora e a sua vida segue, mas domingo eu estou aqui de volta, terça-feira eu estou aqui de volta e a sua vida segue lá fora. Só que lá fora, irmão, para quem quer estar no reino de Deus, tem que viver como se estivesse dentro da igreja o tempo todo. Primeiro, porque você é a igreja. Segundo, tem alguém de olho em você e não é o pastor Robson. Quem está de olho em você não dorme. Olha, complicou mais. Quem está de olho em você está anotando tudo. E outra coisa, irmão, antes de você pensar, ele já sabe o que você pensa. A sua vida, ela é guardada dentro de algo que ele sabe tudo. Antes de você nascer, ele já te conhecia. Ele já sabe tudo que você vai fazer. Ele já sabe tudo que você vai aprontar. Ele já sabe tudo onde você vai acertar. Já sabe tudo onde você vai errar. Já sabe até o final, ainda que você não saiba. Ele já sabe qual é o seu fim. Mas existe uma esperança para mim e para você. Deus tem reservado coisas novas para nós todos os dias. Então, quando nós entramos nesse reino, nós temos que saber que estamos cercados por alguém que tem um prazer enorme de ter a gente perto dele. Sempre isso. Porque muitos de nós nos esquivamos de Deus. O salmista Davi disse que se ele fizesse a cama dele, aonde ele poderia se esconder de Deus? Se ele fizesse no céu, Deus ali estaria. Se ele fizesse no céu, Deus também estaria ali. Onde ele poderia se esconder de Deus? Onde nós podemos nos esconder de Deus? Em lugar algum. Portanto, se nós entramos no reino de Deus, nós temos que ter uma perspectiva, irmão, e perguntar o seguinte: qual é a visão que fundamenta a nossa vida? Baseado no que a nossa vida se fundamenta? Ela se fundamenta no mundo materialista, mundano? Pensamos igual ao povo do mundo e agimos igual ao povo do mundo? Ou vamos buscar a Deus, clamar a Deus e ver Deus agir na nossa vida, naquilo que nós precisamos? Precisamos entender isto. Porque se Deus está no controle da nossa vida, como dizemos, e Jesus é aquele que toma conta de nós em tudo, primeiro de tudo, nós temos que perguntar a Ele se podemos fazer ou não fazer, se podemos agir ou não agir. E aí entra naquela questão que o pastor estava falando agora há pouco aqui, que só poderemos saber isso através da oração. Porque a oração é o que nos aproxima de Deus. A oração é que faz com que nós tenhamos respostas de Deus. Essas pessoas que foram ter com Jesus, os discípulos foram ali para aprender. Mas olha que os outros que estavam ali ouviram e depois se admiraram de um ensino daquele. Porque você já reparou que as situações são bem diferentes? Se nós olharmos aqui, por exemplo, no versículo, no segundo ponto da nossa lição, pode passar ali, faz favor, no tópico de número 2, ele vai ser, as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. Então vai lá, que são as bem-aventuranças? Olha que tem uma palavra estranha ali, Macariori. Não é hebraico, pode ficar tranquilo. Mas é o plural de bem-aventurança no grego, que quer dizer felizes. Então o bem-aventurado, ele é feliz. Não é a felicidade que o mundo dá. Como é que é uma pessoa feliz no mundo? Forte, jovial, bem de saúde, dinheiro no banco, as contas pagas e se diverte por aí. Essa é a visão do mundo. Como é que é a visão do crente? Tenho o Senhor como meu dono e Ele cuida de mim. Eu sou feliz. É a visão do dependente de Deus. Quem depende de Deus. Porque já foi dito, e eu torno a repetir um versículo que o Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então aquele que é dependente de Deus, irmão, é como eu estava vendo agora aqui o nosso irmão Wanderson. Ele estava com a sua menina no colo e dando uma madeira para ela, depois deu água para ela, e ela ficou ali nas pernas dele, ele ficou dando uma sacudidinha, até que alguém veio pegar e levou a menina. Ela é totalmente dependente do pai. Ela não tem condições de fazer nada sozinha. Se nós formos dependentes do pai, irmão, vai ser isso o tempo todo na nossa vida.
Ele vai cuidar de você, Ele vai te alimentar, Ele vai te sustentar, Ele vai abrir portas, Ele vai te acarinhar, Ele vai falar grosso contigo quando precisar, mas é para o seu bem. E uma coisa você pode ter certeza: Ele está cuidando de você. Bem-aventurado é o homem feliz. Não é porque as coisas que estão em volta de mim, é tudo bem, está correndo tudo bem, não. É porque tem alguém que olha por mim. Olha por mim. Esses dias eu estava pensando, meditando em Jó, e pensando assim, Jó naquela situação que ele vivia, ele tinha tudo para falar alguma coisa contra o Senhor, né? Mas não. Ele analisava todas as coisas e ficava firme, esperando no Senhor, ao ponto dele dizer: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Ou seja, não importa a dificuldade que passamos, mas o Senhor vai nos dar vitória. Vai nos dar vitória. Quando ele começa a falar sobre isso, diz assim: o reino de Deus e seu caráter. Quando a gente olha para Marcos capítulo 4, versículo de número 29, Marcos 4, versículo de número 29, nós encontramos um texto aqui muito interessante, 4, verso 26 ao 29, que ele diz assim: olha, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, e dormisse e se levantasse à noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio de espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Aí eu vejo que o reino de Deus, ele é comparado a uma semente. Uma semente. Agora, olha o detalhe. Uma semente. Quem mexe com plantio, sabe que quem vai plantar feijão, nunca planta um feijão. Ele planta 3 caroços de feijão. Milho, a mesma coisa, porque ele não sabe qual vai dar, qual deles vai germinar. Mas o evangelho, irmão, não são 3 sementes. O evangelho é uma única semente. E essa semente que for plantada dentro de você, ela pode até demorar, mas ela vai germinar para a glória de Deus. Você pode colocar a semente em alguém por aí afora e achar que aquilo nunca vai funcionar, mas um dia Deus vai fazer aquela semente germinar. Não é um evangelho diferente, não é evangelho pregado pelos anjos, não é evangelho pregado na feitiçaria, não é o evangelho que fica imitando Deus, não, é o evangelho puro e verdadeiro, porque Jesus é a semente geradora de todas as coisas. É a semente, uma única semente, é Jesus Cristo ressuscitado. Única semente. É diferente, por exemplo, de plantar mandioca. Mandioca não se planta mandioca. Mandioca se planta maniva. Se corta a mandioca, o talo da mandioca que se planta, e dali se nasce outra mandioca, porque é uma raiz. É diferente. Mas o evangelho não. Ele diz aqui, olha, o semeador saiu a semear e lançou uma semente. Ou seja, quando você passa por alguém e abençoa uma pessoa, ela mal sabe que você está plantando a semente. Quando ela te dá um espaço lá na frente e você fala para ele, Jesus é bom, ela nem sabe que você está regando a semente. Porque você chega em casa depois, viu que aquela pessoa deu uma abertura para você, você começa a orar e Deus vai trabalhar, vai funcionar, vai agir, e Deus vai fazer maravilha naquela vida. Mas para isso você tem que estar no reino de Deus. Conhecer que você não é seu dono. Conhecer que o Senhor colocou você para ser guiado. Pedir ao Espírito Santo que nos guie, nos leve, nos conduza, nos ensine naquilo que precisamos. Precisamos aprender. E aí nós vamos entender que os súditos do reino, como ele diz aqui, ele vem falando a respeito das bem-aventuranças, no capítulo 5, como nós já lemos, que são os súditos do reino, que ele diz assim, ó, bem-aventurados os pobres de espírito. Mas eu quero passar agora para o slide seguinte, faz favor. Olha lá, vamos lá. Ele fala ali, ó, 5:3, fala sobre o quebrantamento. O que é esse quebrantamento? Se você acha que quebrantamento é só... Não.
Quebrantamento, na etimologia correta da palavra, está dizendo que é quebrado, moído, humilhado. Porque o soberbo, ele não se quebranta, mas aquele que se deixa, Deus quebra ele e faz dele uma nova criatura. A nossa vida de quebrantamento, o choro já é uma expressão direta do seu sentimento, mas o quebrantamento é a forma que você se aproxima e que você chega-se a Deus. Nós não podemos chegar a Deus, como alguém citou aqui esses dias, colocando Deus na parede. Primeiro que Deus na parede não é Deus. Começa por aí. O Deus da parede, ele não fala, ele não ouve, ele não vê, ele não faz coisa nenhuma. Mas o Deus que nós conhecemos, que não está na parede, ele conhece exatamente quem é o seu coração. Ele sabe exatamente como é que você vai se aproximar a ele. Eu observei uma coisa e foi dito para nós lá, que as pessoas, quando vão ao muro das lamentações ou ao muro das orações, os homens, eles costumam sair de costa para onde entraram e o muro ficando de frente. Por quê? Porque eles estavam num lugar considerado sagrado e não queriam dar as costas para Deus. E muitas das vezes nós queremos chegar, entrar, falar com Deus como queremos, dar as costas e vai embora e não espera nem a resposta. Se nós entrarmos assim de maneira alguma, irmãos, nós vamos conseguir ter um caráter da forma que tem que ser. Mas eu tenho que chegar diante de Deus me humilhando, sabendo quem eu sou, que não sou nada, sou pó e cinza, sou o que for, não sou nada. Porque quando a gente começa a olhar para a grandeza de Deus, irmão, e saber que se Ele fizer isso aqui, nós paramos de respirar, nós paramos de andar, nós paramos de ver, irmão, nós não somos nada, nós não temos controle em nada. O próprio Jesus falou que nós não podemos aumentar ou diminuir um côvado na nossa estatura, porque nós precisamos dEle. Quando olhamos para isso, nós entendemos que o soberbo não consegue se aproximar de Deus. Primeiro, porque ele não conhece Deus, ele não entende Deus. Ele quer colocar Deus na situação que ele acha. E olha que interessante que há 2 para 3 anos atrás, eu não sei se você viu essa matéria, mas se não viu eu vou te falar. Teve alguém nos Estados Unidos que resolveu colocar Deus na justiça. E o mais interessante foi que o juiz aceitou a causa. Apareceu um cidadão colocando Deus na justiça contra algumas coisas que tinham acontecido, então ele culpou a Deus e botou Deus na justiça. E aí agora como é que faz? Se apresenta um advogado para defender a Deus na causa. Eu achei muito interessante aquilo, eu falei, gente do céu, nós chegamos a esse ponto. Chegamos a esse ponto. As pessoas querem botar Deus na justiça. Se você não sabe, fique sabendo, nos Estados Unidos, quando você vai fazer algum tipo de formatura, as pessoas que querem ler o sermão ou a homilia que vai ser lida antes de fazer a colação de grau, eles têm o direito de ler. E algumas formaturas lá são bloqueadas porque eles colocam alguma coisa fazendo alusão a Deus, e quem é ateu bloqueia na justiça e a formatura não acontece, porque ele não crê em Deus. Esse tem que ser quebrado por Deus para chegar ao quebrantamento e conhecer ao Senhor. Agora, nós estamos vivendo uma vida diferente. E quando nós olhamos isso, nós encontramos o choro, como falei aqui, a mansidão, ser manso. E o que é ser manso, irmão? É sabermos como nos portar uns para com os outros. Porque você sabe de uma coisa? É muito complicado. Às vezes nós estamos aí, quando estamos sendo moldados, principalmente quando você está na prova, né? E diga lá quem não está na prova, quase todos nós estamos, mas quem está na prova, às vezes até fica assim meio áspero com as pessoas, mas é aí que Deus está te moldando, trabalhando você na roda, para que você possa aprender a se aproximar, irmãos, uns dos outros. Quando nós olhamos por outro caráter que o irmão precisa ter, é a misericórdia, ou melhor, antes disso, a retidão, justiça. Pague o que é devido, dai a César o que é de César, resolva as suas situações, seja reto no seu tratar, seja reto no seu caminhar, no seu combinado. Por quê, irmão? Porque nós queremos, às vezes, Deus faz justiça, mas nós estamos errados. E como Deus vai fazer justiça em cima do erro? E nós precisamos entender que quem está no reino de Deus tem que passar por essas portas, irmão, esse caminho.
E ele ainda diz mais assim, ó, a misericórdia, porque nós temos que ser misericordiosos. O que é ser misericordioso? Piedoso para com aqueles que têm necessidades. Faz parte do reino de Deus. Às vezes alguém acha que se dar uma esmola a alguém é tranquilo, é dar uma esmola ali, ajudou, foi-se embora. Mas como você deu essa esmola? De que maneira nós demos essa esmola? De que maneira nós demos essa ajuda para alguém? Com o nosso coração olhando para Deus, ó Deus, estou ajudando, me ajuda agora? Ou nós estamos dando porque o coração da gente se encheu do amor de Deus para ajudar aquele que está necessitado e estendemos a mão? O nosso caráter tem que ser baseado nisso. Olhar para as pessoas com olhar de misericórdia. Eu posso olhar para algum irmão e dizer assim, não, ele não tem necessidade de nada. Mas de repente Deus fala para mim e fala assim, olha, vai lá e ajuda ele porque ele tem uma necessidade de tal coisa. Tu fala assim, Deus, o irmão não tem necessidade de nada. Aí eu te pergunto, você sabe ou é Deus que sabe? Às vezes tem coisas que nós não entendemos onde é que Deus quer saber, quer chegar. Mas não é nós que temos que discutir isso. Se Deus mandou você agir, haja simplesmente e deixe Deus fazer. Quando nós olhamos dentro disso, eu vejo que a questão da pureza, pureza no olhar, pureza no falar, pureza no andar, pureza no portar, tudo isso ele está falando aqui, bem-aventurado sobre a questão do puro. E diz mais uma coisa, pacificador. O pacificador, irmão, não é aquele que põe mais fogo, mais lenha na fogueira, mas é aquele que bota água na fervura, como a gente diz. É aquele que apazigua uma contenda, resolve uma situação. Olha, eu vou me atrever a dizer isso aqui, mas se todas as situações que nós tivemos que resolver, eu estou falando nós, geral, tiver que levar para o pastor, a igreja não caminha não, irmão. Israel não caminhava, até que Jetro falou para Moisés, Moisés, divide essa carga, senão tu morre. Divide essa carga, Moisés. Porque era tudo nas costas de Moisés. Se jogar tudo nas costas do pastor, como é que a igreja caminha? Não caminha. Agora, nós somos aqueles que entre nós podemos resolver todas as coisas. Por quê? Porque no nosso meio, todos nós temos que ter uma palavra de pacificação. Resolver, às vezes uma contenda, às vezes uma conversa, às vezes um assunto, nós podemos resolver todas as coisas, porque o Senhor colocou em nós o espírito de mansidão, o espírito de poder que age pelas nossas vidas. É assim que funciona. Quando nós olhamos para isto, irmão, eu fico alegre, sabe por quê? Quando falamos da perseguição, porque ele diz assim no versículo 2, quando isso acontecer, quando você estiver sendo perseguido, quando você estiver vivendo lutas, porque por causa do evangelho, irmão, aí olha, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Às vezes a gente fica assim, temeroso, receoso, preocupado, mas fique sabendo uma coisa, antes de você teve outros perseguidos, e o Senhor foi com eles e Ele será com você também. O Senhor vai cuidar de você. O Sermão do Monte, ele vai trazendo para nós algumas coisas que nós podemos entender, irmãos. Por exemplo, vamos seguir aqui para o tópico 3, onde fala sobre somos bem-aventurados. Ou seja, a beatitude da vida dos salvos. Ele diz ali, ó, um estado permanente de perfeita satisfação e plenitude, estado de felicidade e serenidade. Ou seja, pode acontecer o que for, irmãos, você está firme naquele que está cuidando de você. Repara que quando eu falo acontecer o que for, é que se o Senhor cuida de você, não importa a adversidade, não importa as más notícias, não importa aquilo que podem estar tentando colocar na sua mente, fique tranquilo, porque o Senhor é que está gerando todas as coisas. Você sabe que existem situações que aproximam a gente de Deus, e muitas das vezes algumas dificuldades vêm para nós nos aproximarmos de Deus, não é para outra coisa. E nessa que nos aproximamos de Deus, Deus vai fazendo algo novo na nossa vida, vai trazendo algo novo.
Por exemplo, como eu posso saber o novo de Deus se eu não conversar com Deus? Como eu posso entender aquilo que Ele quer se eu não me aproximar dEle? Eu tenho que me aproximar dEle. Para mim saber o que cada um dos irmãos precisa, ou o que você precisa, você tem que chegar em alguém e perguntar: fulano, o que você precisa? Agora, eu não preciso saber, o Senhor sabe o que eu preciso. Eu não sei como Ele vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer. Não sei de que forma Ele vai agir, mas eu sei que Ele vai agir. Por quê? Porque a gente tem uma vida nas suas mãos. E olha, que prova do cristão é bem-aventurado. Qual é a prova disso? O cristão que pratica essas beatitudes que a Bíblia fala, ele domina o seu eu. Consegue dominar o seu eu carnal. Porque o grande problema, irmão, é dominar o nosso eu. O nosso eu, ele tem que ser dominado. E para ser dominado, tem que ser no jejum e na oração, irmão. E no auxílio do Espírito Santo. Porque se nós não orarmos, não formos buscar a Deus, como você vai dominar essa fera que existe em você? Porque o nosso eu carnal é uma fera, irmão. Movido muitas das vezes por sentimentos humanos, sentimentos racionais. E nós vivemos num mundo sobrenatural, irmão, aonde Deus vai fazer coisas que nós não esperamos. E aí ele diz assim: olha, quem vive em Cristo entra numa nova dimensão e vive a bondade de Deus. Se você ler aí, por exemplo, Gálatas 2:20, vamos dar uma lida nesse texto aí, ó. Gálatas 2:20, você vai encontrar o que está dizendo aqui, ó. O apóstolo São Paulo, ele diz assim nesse texto de Gálatas 2:20, diz assim, olha: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ou seja, eu vivo, mas é Cristo que vive em mim. Porque se eu fizesse o que eu quero fazer, eu não seria de Cristo. Se eu quisesse agir como eu quero agir, Deus não seria comigo. Por quê, irmãos? Porque se nós queremos viver uma vida regrada pelo Senhor, nós temos que entender esses detalhes. Olha aqui que ele ainda fala assim, Filipenses capítulo 3, versículos 7, 8 e 9, ele diz aqui um texto aqui para você ainda, ó, para a gente poder meditar melhor nisso aqui. 7, 8 e 9 diz assim, olha: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Ou seja, o nosso eu morre quando a gente quer viver para o Senhor. Eu não tenho mais autoridade sobre mim mesmo. Eu não tenho que ter o meu domínio, a minha vida dominada pelo Senhor. Por isso que o apóstolo São Paulo diz assim, muitas das vezes, que o mal que ele não gostaria de fazer, ele fazia, e o bem que ele gostaria de fazer, muitas das vezes não conseguia fazer. Por quê? Porque é uma guerra, irmãos. Há uma guerra entre nós, entre o nosso eu e o Espírito, mas aquele que subjuga o seu eu, as vontades do Espírito, Deus vai dar vitória a ele todo o tempo, porque nós temos que nos dobrar ao senhorio. Quando nós entramos nesse reino, nós temos que entender como funciona esse reino. Eu vou pedir aqui para o diácono subir aqui, faz favor. Eu vou pedir aqui para o Evan subir aqui, faz favor. A Bíblia diz, pode ficar aí mesmo, você vem aqui no meio, faz favor, que o reino de Deus está entre nós, não é você, mas vai simbolizar. Dá a sua mão aqui para mim. Se ele estivesse em mim, o reino de Deus estaria somente em mim, mas ele está entre nós, então ele está em mim. Dá a sua mão aqui para mim. Agora eu vou te dizer uma coisa: o reino de Deus nada mais é do que uma aliança de sangue. No passado, os homens faziam alianças, tribos faziam alianças,
Eles cortavam o pulso um do outro, juntavam os pulsos, amarravam com um tecido e simbolizava que aonde ele fosse, ele era meu irmão, e aonde eu fosse, eu seria irmão dele. Se ele entrasse numa guerra, eu entrava numa guerra com ele, porque nós hoje juntamos o nosso sangue. Agora, estamos unidos em Cristo. Põe a sua mão aqui, faz favor. Agora, quem nos une é o Evangelho de Cristo, irmão. É Ele que faz a unidade. A unidade. Por quê? Porque foi isso que Ele falou. Está entre nós. É Ele que vos amarra. É o reino que nos une. Não importa, você pode estar aqui, pode estar em Luxemburgo, na Alemanha, na Espanha, na França. Aonde você for, você é meu irmão em Cristo Jesus. E nós estamos para vencer junto, para chegarmos juntos. Eu vou conhecer no céu gente que eu nunca vi. Pode descer, faça favor. Eu vou conhecer no céu gente que eu nunca vi. E você vai conhecer no céu gente que você nunca viu. Porque a Bíblia diz que lá no céu, toda língua, povo, tribo, vão estar ali glorificando e exaltando a Deus. Porque fomos unidos, irmãos. Unidos nós chegaremos a algum lugar. O reino de Deus, ele traz unidade. O reino de Deus, ele traz conformidade entre nós, um só pensamento, um só amor, uma só visão. Porque se nós não tivermos a mesma visão, também nós não vamos a lugar nenhum. Se nós vivemos só por aquilo que a gente está aqui no dia a dia, nós não vamos a lugar nenhum. Mas é ao contrário. Existe um alvo a alcançar. Existe uma meta a chegar. Por isso que quando nós olhamos para esse texto que nós passamos aqui, passe por favor o outro tópico, diz assim, ó: o sermão do monte é a base ética do reino de Deus. A ética está ali. Eles entraram por aquele caminho para poder depois se conduzirem. Sabe por quê, irmão? Porque a ideia do Senhor sempre foi que nós fôssemos diferentes. Quando o Senhor tirou o povo do Egito e começou a passar para eles as suas normativas, é para que eles não se envolvessem com o mundo lá fora, com as nações que eles encontrariam, e que eles fossem diferentes. E a palavra era que se eles se contaminassem, Deus estaria se isolando, mas quando eles se voltassem a Deus, Deus estaria junto. Agora, na graça, irmãos, Deus fez a mesma coisa, nos juntou para que nós sejamos diferentes. Falamos uma só língua em qualquer lugar, e as pessoas muitas das vezes não nos entendem aí fora, eles não compreendem aí fora, mas uma coisa é certa: Deus está de olho em nós e Ele nos entende. É Ele que vai fazer. Se você for olhar algumas pessoas, alguns testemunhos de algumas pessoas que foram aos hospitais e foram operadas, receberam curas milagrosas, que até hoje os médicos não entendem, a pessoa dá um glória a Deus, aleluia, os médicos ficam assim, até olhando assim, tipo, você é mais um louco. Nós somos loucos por Jesus, irmão. A minha sogra que aí está, ela pode testificar muito bem isso para você. A minha sogra, não sei se eu falei, mas ela enxerga por um furo de agulha. Uma das suas vistas não funciona, e a outra tem uma cicatriz que parou exatamente no tamanho de um furo de agulha. E ela tinha um problema nessa vista, e ninguém queria pôr as mãos. E o médico que colocou, fez a cirurgia, mostrou para nós, e aí alguém falou assim, olha, eu não sei só como o senhor foi preparado. Ele falou assim: foi Deus que me enviou. E o médico não acredita, foi Deus que me enviou. Foi o único que pôs a mão, e ela está aí enxergando para a glória de Deus. Agora eu digo para você, os homens aí fora não nos entendem, mas eles nem sabem também quando muitas das vezes eles são usados por Deus para abençoar a sua e a minha vida. São usados por Deus, você nem sabe como. Às vezes você está necessitando de alguma coisa, vem um pecador e te abençoa, e tu nem sabe, tu fica assim, mas como? Foi Deus, irmão. Dá glória a Deus, levanta a mão para o céu, sai dando glória a Deus, porque Deus usou alguém para te abençoar. A igreja de Deus, ela é abençoada dia a dia. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos abençoar esse povo, irmão. Vamos abençoar esse povo. Não vamos amaldiçoar não, sabe por quê? Porque quando você abençoa lá, Deus usa aquelas vidas para abençoar a você também. Por isso que manda a gente orar pelas entidades, pelas autoridades, pela cidade que você está, por aqueles que governam. Ah, mas sou pecador e matador de galinha, vive nos terreiros. Não interessa, irmão. Deus colocou, permitiu, ele só está lá porque Deus permitiu. Vamos orar por ele, e ele vai ser instrumento para servir a obra de Deus. É assim que Deus vai fazer.
Por isso que nós muitas das vezes não somos entendidos. Porque enquanto alguns aí se levantam para falar de governos A, B, C, a gente está ali orando por eles. Orando por eles. Um dia desse o Senhor, quando eu estava trabalhando no Uber, sentou no meu carro e fez uma pergunta assim, bem discreta. Ele sentou do meu lado e falou assim: então quer dizer que o senhor é brasileiro? Eu falei: pois sou. Virou para mim e falou assim: então, aí citou os dois nomes dos dois candidatos lá no Brasil. Qual o senhor se interessa? Aí eu falei para ele assim: Marcelo de Souza. Ele falou assim: mas Marcelo de Souza é português. Eu falei: pois é, eu estou aqui no Brasil, estou em Portugal. Não adianta eu discutir política daqui, fora daqui, porque aqui eu também não discuto política, mas se Deus pôs ele lá, Deus sabe o que está fazendo e eu só estou aqui para orar por ele, ponto. E o homem ficou calado, ficou quietinho, não falou mais nada. Sabe por quê, irmão? Porque às vezes a gente dá brecha e querendo discutir esses assuntos que não vai levar a lugar nenhum. Irmão, tem tanta coisa na Bíblia que esse povo não conhece. E quando a gente começa a falar, eles ficam de boca aberta, querendo entender da onde a gente foi buscar essas informações. Olha, está tudo escrito aqui, está tudo escrito aqui. Por isso, olha, abra os seus olhos, deixe Deus agir na sua vida, porque você entrou no reino de Deus. Deus te abençoe.